E hoje no nosso quadro Saúde nós vamos falar sobre o uso excessivo de telas no dia a dia das crianças. Como é difícil controlar, né, o uso de celulares, de muitas telas na sua casa. Bom, especialistas eles consideram que esse excesso ele pode afetar seriamente no desenvolvimento dos pequenos. Confira na reportagem. A Mel tem 1 ano e 2 meses e foi habituada desde os primeiros dias a não fazer o uso de telas. Ela é filha da Mila, que é psicóloga e conta que, em função da profissão, conhece bem a realidade de pais que têm dificuldade com os filhos por causa do uso excessivo do celular e outras telas. Essa é uma decisão que eu e meu esposo já alinhamos antes mesmo de termos filhos, que não usaríamos tela, porque nos meus atendimentos eu vi o quanto o uso de telas nos meus pacientes refletia diretamente no comportamento. Então, crianças que usam excessivamente as telas, né, são crianças naturalmente crianças mais estressadas, que se irritam mais facilmente, crianças mais ansiosas também, né, não conseguem esperar o tempo das coisas acontecer, é mais no tempo delas. Então, eu vi o quanto isso atrapalhava o desenvolvimento e era algo que nós já tínhamos alinhado que não queríamos. Ao invés de distrair a filha com desenhos ou jogos online, a estratégia foi espalhar pela casa diversos tipos de brinquedos, principalmente os que estimulam a interação. E o resultado é que a Mel recusa o celular, mesmo quando alguém próximo oferece. Ela pega todo o celular que ela vê, mas ela não usa o celular, ela não sabe como usar o celular, né? Então ela pega para dizer alô e para passear com o celular. E a TV, quando a gente sai, que ela vê uma TV ligada, ou quando a gente assiste, às vezes ela para e olha um pouco, mas ela continua brincando. Porque para ela, é o que ela aprendeu, é a rotina dela desde bebê, é mais natural ela brincar livremente do que sentar para assistir. Então, é muito tranquila essa rotina da gente com ela. Especialistas alertam que o uso excessivo de celulares, tablets ou TVs podem resultar em diversas alterações, como no sono, aumento de risco de obesidade, sedentarismo, transtornos de saúde mental e outros problemas. Bom, e para a gente continuar falando sobre esse assunto, sobre o uso de telas pelas crianças, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a pediatra Iramaia Alencar, que vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e a gente estava conversando. Seja muito bem-vinda aqui, doutora. Obrigada pelo convite. Principalmente porque esse assunto, a única coisa que a gente consegue fazer é orientar as famílias. A gente não consegue entrar nas casas, né, e fazer o que precisa ser feito. Então, o que a gente pode fazer é orientar os pais, orientar os cuidadores da importância desse tema, do cuidado que a gente precisa ter com o uso precoce, ou seja, em idades menores, e o uso excessivo em qualquer idade, inclusive na nossa idade. Na nossa idade, Que a gente teve uma infância que não tinha tela, né? O máximo que tinha era a televisão ali, rapidamente que você assistia o desenho animado no horário da manhã, que geralmente os alunos, a gente estava na escola, então o desenho animado passava pela manhã. Mas é agora, essa tela, esse celular, essa tela que está diariamente no nosso dia a dia. Bom, então a gente poderia já dizer qual é a idade, o uso precoce, por exemplo. A gente vê bebê de 6 meses, 8 meses já. Então, quando a gente fala de uso de telas, o ideal é que a gente simplesmente não usasse. Só que isso é impossível nesse mundo moderno que a gente vive, até porque as telas hoje em dia nos trazem muitos benefícios também. Existem muitas informações, são utilizadas, por exemplo, na própria escola, né, no trabalho, né, mas quando eu puxo para a criança, tem tarefas escolares que são feitas através das telas e não é inadequado a gente dar esse conhecimento para a criança. O que a gente fala é de excessos e de uso precoce, como você está falando. Então, quando a gente fala de recomendação de uso, isso não veio da cabeça de ninguém, isso tem estudos comprovados. A gente está falando da Sociedade Americana de Pediatria, que também foi assumida pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em que existe uma proibição de uso de tela nos menores de 2 aninhos. Então, o menor de 2 anos, o prejuízo do uso das telas é imenso, porque é exatamente nessa fase em que a gente tem uma formação neuronal enorme. Então, aquela criança ela precisa estar aprendendo com o mundo real, com o contato, né, com o brincar. E aí, se a gente usa tela nesse período dos primeiros 2 anos, os prejuízos cognitivos são enormes. Prejuízos de linguagem, principalmente, prejuízos de cognição, de memória, de aprendizado. Quando você fala cognição, a pessoa que está em casa pode não entender exatamente. É como se fosse o aprendizado da criança.
Então, é como se ela tivesse um atraso. Tanto é que a gente tem um atraso de linguagem gravíssimo, né? Por conta do uso das telas. Ao ponto de a gente ter uma alteração chamada autismo virtual, em que a criança, ela não tem autismo real, mas ela se comporta como se tivesse as limitações de um autista. Ela vive no mundo só exatamente. dela, sem interagir com outras crianças. Até porque o aprendizado da criança é no contato, é no brincar, né? É no tato, é no repetir. Então, quando eu estou parado na frente da tela, eu não estou tendo nenhum desses aprendizados, nenhum. Né? Ah, mas doutora, o meu filho aprendeu, sei lá, as vogais assistindo a telinha, a contar as cores, inglês, contar inglês. Gente, aquilo não é um aprendizado que fique fixo na mente da criança. Ela está fazendo uma repetição totalmente mecânica e que, se duvidar, se você tirar ali aquela informação, daqui a 3 dias ela já esqueceu. Então, até 2 anos é totalmente proibido. De 2 até 5 anos, a gente recomenda um uso controlado e adequado para a idade, né? Com conteúdos adequados para a idade de apenas 1 hora. Então, é pouquinho mesmo, né? Então, de 0 a 2 anos. Zero, não usar tela, não usar celular, nada de tela. Depois de 2 anos... De 2 até 5 aninhos, a gente, com muito cuidado, 1 hora, caso realmente necessite. Né, de 6 anos até 11 aninhos de idade, 1h30, 2 horas, e sempre vigilante que programa, que aplicativo, o que seu filho está assistindo, né? Porque esse período até os 11 anos a gente já começa a ter alguns riscos, né? Esse pré-adolescente. E acima dos 12 anos, o ideal é que fosse até no máximo 3 horas por dia, mas é sempre com um uso adequado da tela. Bom, eu gostaria de lhe pedir licença, porque a gente tem aqui a participação da Vivian dos Anjos. Ela é psicóloga, trabalha com crianças, principalmente nesse trabalho de desenvolvimento nos primeiros aninhos de vida. Vamos ver o que ela fala sobre esse tema. Com o uso de telas, as crianças recebem uma hiperestimulação sonora, visual, de algo que ela não consegue tocar, que ela não consegue aflorar sua criatividade, que ela não consegue dividir com outras pessoas. Estímulos que são dados no cotidiano, quando ela brinca no parquinho, quando ela brinca com a mãe, quando ela descobre um novo brinquedo, que são perdidos e recebidos de forma muito passiva. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica o uso 0 até 2 anos, porque ela entende que as crianças precisam disso, de sentir, de vivenciar momentos, pegarem texturas, de criarem novas possibilidades a partir do que nós podemos dar para ela, a partir de vivências que são dadas no cotidiano, para que no futuro elas cresçam de forma a desenvolver sua autonomia, a saber lidar com suas frustrações, conscientes da sua potencialidade, da sua capacidade. Bom, doutora, gostaria de complementar mais alguma coisa? Essa questão também do desenvolvimento da ansiedade, também problemas de visão também. Isso, na realidade, quando a gente fala dos malefícios dos excessos de tela, isso vai muito além. Para você ter ideia, a gente tem, além das alterações de aprendizagem, a gente tem alterações de sono, porque o nosso ciclo, né, a nossa regulação do sono e vigília, que é acordar e dormir, fica alterado pela luz das telas. A gente tem alterações na área psiquiátrica mesmo, com aumento de TDAH, e os últimos estudos vêm falando aumento no Alzheimer. Claro que não é na criança, é no adulto, mas isso é uma sequela a longo prazo do uso excessivo e precoce das telas. A gente tem alterações, por exemplo, de saúde em geral, porque se eu estou na tela, eu não estou correndo, eu não estou brincando, eu não estou fazendo atividade física, e aí eu aumento, por exemplo, as ansiedades, eu aumento riscos de depressão, às vezes eu como mais e aí eu vou para a obesidade já leva uma diabetes, já leva pressão alta, alterações do coração e sequelas para longo prazo, né? Ou eu tenho também alterações de imagem, porque na tela é tudo muito perfeito, então aí eu já pego nossos adolescentes, né, as meninas principalmente, que está lá na tela, está tudo muito perfeito, cheio de filtro. E filtro? Né? Cheio de filtro. E aí eu começo a ter uma alteração da minha própria imagem, aí aumenta as cirurgias plásticas estéticas, né? Aumenta a própria visão deturpada do corpo da menina, principalmente, mas isso também depende de sexo. Então, são coisas que as telas, né, a gente tem que controlar não só a quantidade, mas a qualidade, inclusive, né, já que a gente está falando de tela. E tela, quando a gente fala tela, é celular, tablet, computadores, televisores, né, e videogames, né, que a gente
Videogame é tela também, né? E aí aqueles jogos violentos também. Tem um detalhe que eu acho super interessante. Quando a gente fala de desenvolvimento da criança e do adolescente, desculpa, a gente tem uma área do nosso cérebro, que aqui na frente chama córtex pré-frontal, que é onde ele vai controlar o nosso comportamento, né? E nossos limites. E ele só está pronto de verdade a partir dos 25 anos. Conclui, né, a evolução dele. Gente, a criança, ela não consegue se modular. O adolescente, se você der na mãozinha dele um celular e dizer assim, meu filho, use com moderação. Gente, ele não sabe o que é moderação. Ele vai usar o dia inteiro. Então, somos nós, esse papel é dos pais, esse papel dos adultos que estão lá, explicando para a criança por que não pode, não é um castigo, é uma explicação, explique que existem alguns prejuízos na linguagem da criança, né? Bom, a tecnologia, gente, é válida. Sim. A gente precisa usar a nosso favor. Por isso é que precisa ter todo esse cuidado. Muito obrigada aqui pelas informações, doutora, no nosso quadro de saúde. Esse assunto que é tão importante para a gente, até para a gente que é adulto também. Exatamente. Que realmente, às vezes, abusa do uso de telas também. Então, eu conversei aqui com a doutora Iramaia Alencar, que é pediatra. Muito obrigada e um bom dia. Agradeço. Bom dia.